Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Nicole Lozzi e te faço companhia a partir de agora. E vamos de curiosidade. A ciência evoluiu a cada dia e com isso novas descobertas surgem. Dessa vez, os cientistas encontraram 2 novos minerais. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Alberta, no Canadá, que encontraram nas amostras do meteoro El Ali 2 novos minerais. O meteoro foi encontrado na Somália em 2020. Nele, os cientistas perceberam algo diferente. Os novos minerais são compostos de fosfato de ferro e foram aprovados pela Associação Internacional de Mineralogia. O nome do primeiro mineral é elaíta, em homenagem ao El Ali, o meteoro em que os minerais foram encontrados. Já o outro se chama Elkins-Tantonita, devido à pesquisadora Lindy Elkins-Tanton, principal investigadora de uma futura missão da NASA. Os pesquisadores continuam analisando os fragmentos rochosos para ver se existe um terceiro mineral inédito. E uma pesquisa realizada em vários países está utilizando uma bactéria chamada Wolbachia para controlar a transmissão de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya. Os cientistas descobriram que o mosquito que possui essa bactéria não transmite as doenças. Aqui no Brasil, o trabalho é coordenado pela Fiocruz. Saiba mais na reportagem. Eu aprendi que nem todos os mosquitos transmitem doença, aprendi muito mais sobre a Wolbachia. Adotada desde 2015, a inserção do Aedes aegypti com uma bactéria chamada Wolbachia na natureza reduziu os índices de infecção pelo mosquito. Foi descoberto que quando ela está no Aedes aegypti, ele bloqueia a transmissão de dengue, zika e chikungunya. Não tem risco nenhum de só mordem a gente, só tem o trabalho de morder a gente. Esses mosquitos eles vão aumentando em prevalência, mosquitos com Wolbachia, vão cruzando ali com os mosquitos que ali residem e com isso a Wolbachia é passada através dos ovos para todos os seus descendentes e os mosquitinhos, os volbídeos vão nascendo e com isso a gente tem uma população de mosquitos que vão proteger as pessoas e vão reduzir a incidência de arboviroses. A iniciativa internacional é conduzida no Brasil pela Fiocruz. O World Mosquito Program abrange 12 países da Ásia e alguns aqui das Américas, como Brasil, Colômbia e México. No Brasil, nós temos uma parceria muito boa que já dura há muito tempo, com a Fiocruz trabalhando conosco para melhor demonstrar a eficiência do método, mas também para mostrar que ele pode ser ampliado e aplicado em cidades inteiras, como o Rio de Janeiro. Aqui são produzidos os volbitos, como são chamados os mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia. Em cada gaiola dessas, existem cerca de 35 mil aedes. Eles vão produzir os ovos, que serão distribuídos para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Petrolina, em Pernambuco, onde o método Wolbachia já está sendo aplicado. Além dessas cidades, Rio de Janeiro, Niterói, na região metropolitana fluminense, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, são outros locais onde o método Wolbachia é aplicado. Em algumas regiões, os volbitos são soltos diretamente na natureza. Em outras, a própria comunidade é responsável pelo cuidado com os ovos. Pegamos uma cápsula, colocamos dentro daquele potinho rosa ali, que é a casa do volbito. Aí de uma em uma semana a gente via ver os resultados para ver o que tinha, se os ovos já tinham eclodido, se já tinham larvas. Os alunos tendo a vivência, a prática aqui no laboratório, vendo passo a passo, eles conseguem incorporar e absorver melhor esse conteúdo e transmitir esse conteúdo dentro da sua casa. E assim a gente consegue uma melhor abrangência e uma melhor aceitação do método. O método Wolbachia é seguro, é um método natural, porque a Wolbachia ela fica dentro das células do mosquito. Quando um mosquito pica uma pessoa, ele não sai células ali na saliva. Então, por isso, a Wolbachia não sai, não vai ser nunca inoculada nas pessoas. E muito importante, se o mosquito morre, ela também morre.
Desde que os Volbitos começaram a circular em Niterói, cidade metropolitana do Rio, de 2016 a 2021, os casos de dengue caíram 70% e os de chikungunya, 60%. A eficácia do método foi comprovada em uma publicação no exterior. O método Wolbachia é complementar, ele deve ser utilizado com ações de rotina do município. As pessoas precisam continuar fazendo o seu dever de casa. Nós não temos vacinas eficazes, nós não temos tratamentos eficazes. Então o problema é imenso, o problema é mesmo enorme e está piorando. Nós conseguimos encontrar uma solução para isso. E essa solução tem um bom custo-benefício, é muito eficaz. Para a transmissão da doença, é feita de uma forma que é bem aceita pelas comunidades e não envolve a propagação de toxinas ou inseticidas no meio ambiente. E pessoas com doenças como diabetes e hipertensão conquistaram o direito de receber os medicamentos de forma gratuita pelo SUS. Mas o que fazer quando esses remédios estão em falta? Veja na reportagem. Pessoas portadoras de diabetes e outras doenças têm direito a receber medicamentos gratuitamente pelo SUS. Mas quando esses remédios faltam nas farmácias públicas, como ajudar essas pessoas a fazer com que o Estado possa voltar a fornecê-los? São duas coisas bem importantes que essas pessoas precisam fazer. Inicialmente, precisam registrar essa reclamação na ouvidoria do SUS, na ouvidoria geral do SUS. O número é 136, pode fazer uma ligação telefônica, é gratuita. É importante que também essa mesma reclamação seja registrada na ouvidoria das secretarias estaduais de saúde. Quem não tem condições de contratar um advogado privado, particular, busca a defensoria pública mais próxima de sua residência. Mas atenção, para uma maior agilidade no instrumento jurídico, é preciso seguir algumas dicas. Teve o medicamento negado, já procura a Defensoria Pública munida de todos os documentos necessários para entrar com essa ação. Por exemplo, os documentos de identificação pessoal. É importante também que leve a prescrição médica do medicamento, onde o médico faz a solicitação do medicamento, com a dosagem, a quantidade de dias que essa pessoa vai precisar tomar. É importante também que essa pessoa, se tiver a negativa do medicamento por escrito, que ela também leve. Normalmente, quando os juízes concedem uma tutela de urgência, eles fixam prazo para cumprimento na decisão. Então, muitas vezes é um prazo de 24 horas, é um prazo de 48 horas e com o descumprimento dessa decisão judicial, existe a aplicação de multa. Então, o Estado vai sofrer uma penalidade pelo descumprimento dessas decisões ou pelo não cumprimento no prazo correto e a cada dia de descumprimento vai haver uma multa. E o PIX, Sistema de Transferências Instantâneas de Dinheiro, entra em 2023 com novas regras. Em vigor desde novembro de 2020, o PIX passa por mudanças como o fim do limite individual por transação e o horário noturno personalizado. As mudanças no PIX haviam sido anunciadas pelo Banco Central no início de dezembro. Segundo a autoridade monetária, as novas regras oferecerão mais segurança e flexibilidade ao mecanismo de pagamento, que bateu recorde de 104,1 milhões de transações por dia com o pagamento da segunda parcela do 13º em 20 de dezembro. A sugestão para abolir o limite por operação foi feita em setembro pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que disse que o valor máximo por transação era pouco efetivo. As principais mudanças são o fim do limite de transação. O PIX deixa de ter um limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período, diurno ou noturno. E o prazo para a instituição financeira se adequar é o de, no máximo, 48 horas. Flexibilização do limite noturno. Até agora, o período noturno, em que os limites de transferência são mais baixos, começavam às 20 horas e iam até às 6 horas do dia seguinte. Com a mudança, o correntista poderá escolher se o período noturno começará às 22 horas, terminando às 6 horas. PIX, saque e troco. Haverá um aumento dos valores disponíveis nas modalidades. As quantias passaram para 3.000 no período diurno e 1.000 no período noturno. Transferências a empresas. O Banco Central retirou o limite para transferências das contas de pessoas jurídicas pelo PIX e caberá a cada instituição financeira determinar o valor máximo. Compras. Os limites das operações PIX com finalidade de compra passarão a ser iguais aos da transferência eletrônica disponível, o TED. Aposentadorias e pensões.
O Tesouro Nacional poderá pagar aposentadorias, pensões e salários ao funcionalismo por meio de conta salário associada ao Pix. Correspondentes bancários. O Banco Central facilitará o recebimento de recursos por correspondentes bancários por meio do Pix. Cada um poderá ter uma conta em seu nome para a movimentação de valores relativos à prestação de serviços, desde que usada apenas para receber recursos. Todas essas regras já entraram em vigor nesse dia 2 de janeiro e, a partir de 3 de julho de 2023, as instituições financeiras estão obrigadas a oferecer no aplicativo associado ao Pix uma funcionalidade para o cliente gerir os limites e personalizar o início do horário noturno. A maioria das instituições já oferece o recurso aos usuários de forma facultativa. A partir de agora, o FGTS pode ser usado para quitar até 6 prestações da casa própria. Regras anteriores permitiam o pagamento de 12 parcelas em atraso. A partir de agora, quem estiver devendo parcelas de financiamento da casa própria vai poder usar o FGTS para negociar o pagamento de até 6 prestações em atraso, em vez das 12 em vigor até agora. A medida foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS no último dia 13. Apesar da diminuição do prazo de carência, o mutuário ainda está em vantagem. Caso não tivesse aprovado a medida, o intervalo cairia para até 3 meses, como ocorre tradicionalmente. O uso do FGTS para reduzir o valor de prestações futuras ou abater atrasos inferiores a 90 dias existe há bastante tempo, mas a destinação dos recursos para pagar mais de 3 parcelas atrasadas até abril do ano passado exigia autorização da Justiça. De acordo com o Conselho Curador, cerca de 80 mil mutuários de financiamentos habitacionais têm mais de 3 parcelas em atraso e são considerados casos de inadimplência grave. Desse total, 50% tem conta vinculada ao FGTS. O trabalhador interessado em quitar parcelas não pagas deve procurar o banco onde fez o financiamento habitacional. O mutuário vai assinar um documento de autorização de movimentação da conta vinculada do FGTS para poder abater até 80% de cada prestação, limitado a 6 parcelas atrasadas. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.